Olá, sejam muito bem-vindos ao Comex Sem Fronteiras, o podcast que conecta pessoas, importação, exportação, empreendedorismo, inovação e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é desafiador. No mínimo, essa é a palavra que nós podemos utilizar. Vamos falar sobre gerenciamento de riscos, detention, demurrage, taxas inconvenientes, no mínimo se dizer, muitas vezes devidas, talvez, em outras nem um pouco. E ninguém melhor do que falar sobre esse tema hoje comigo. Eu tenho a honra de ter aqui a Carolina Marchioli, que é advogada aduaneira e formada em Direito Marítimo, também vice-presidente do Mulheres no Comex e também participante ativa de várias instituições, né, Carol? Cris, primeiro é uma honra estar aqui com você. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui nessa bancada, justamente num ambiente necessário para os debates e para a oxigenação dos assuntos ligados a comércio exterior. Eu acho que este ambiente é um dos melhores para se beber de boas fontes de informação e fico muito feliz de poder retornar hoje falando sobre... infelizmente, sobre esses problemas, abusividades e arbitrariedades em cobranças, em posturas que a gente acaba vendo dentro do mercado de comércio exterior, mas muito feliz de poder trazer conhecimento, compartilhar, né, e poder entender melhor quais são as dores. A gente tem o dia a dia com os nossos clientes, mas sempre tem uma novidade. Exato. E essa é a grande beleza, né, do comércio exterior. E você, como consultora experiente, hoje à frente do CIESP, também do Núcleo de Comércio Exterior, é um momento, assim, importantíssimo para que outros ambientes institucionais, inclusive que estejam dentro da casa, né, da indústria, né, dos exportadores, importadores, agentes, que a gente possa disseminar uma nova cultura, né, uma cultura que não combativa, mas uma cultura de melhoria de gestão, de melhoria de melhores práticas. Exatamente. Né, de um ambiente mais saudável de negócios, que é o que a gente ainda ressente no comércio exterior. Exato. E é muito interessante você comentar sobre isso, porque ainda hoje nós tivemos um evento no Núcleo de Comércio Exterior aqui do CIESP. A gente está unindo a Regional de Ribeirão Preto, Sertãozinho e de Franca. E um dos temas que nós estávamos conversando é exatamente sobre a mentalidade e o posicionamento do empresário frente a tudo isso. E existem alguns temas, como o que a gente vai tratar hoje, que chega a ser quase que um tabu, né? As pessoas entendem que não se pode falar sobre isso ou não se pode fazer nada. Não se pode contrapor. Que não se pode contrapor, exatamente. Mas antes da gente iniciar, Carol, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória profissional até você chegar aqui. Bom, eu venho de uma família de advogados. Sim. Pai e mãe advogados. E minha mãe, durante 3 anos da faculdade, me carregou para cima e para baixo. Então, ela engravidou de mim no 2º ano e eu segui pequenininha acompanhando essa jornada enquanto estudante, né? A minha mãe é estudante de Direito, meu pai, eles são contemporâneos, fizeram juntos. Então, desde muito nova, o direito marítimo esteve no café da manhã, no almoço e na janta, né? Então, eu nasci e cresci ouvindo sobre demurrage, sobre navio, né? Sobre os problemas dos importadores, na época que meu pai começou atendendo todos os importadores que tinham problemas com trânsito aduaneiro, cargas retidas, canal, essas coisas todas. Então, eu venho desse berço já de advogados. Mas eu acabei me rebelando. Eu era muito nova. Entrei na faculdade com 17 anos. Então, saí com 22, acabado de fazer. E fui fazer jornalismo, trabalhei na área. E depois o jornalismo acabou me reconduzindo, com a gentileza de Deus, né? Exato. Me reconduzindo para o comércio exterior. Pro comércio exterior. Então, fui para Santos Brasil, tive a oportunidade de passar no processo seletivo e entrar na diretoria de Relações Institucionais com o nosso querido Dr. Ronaldo Forte, que
é sempre uma referência para nós em Santos, em comércio exterior. Ele era aposentado da Receita, então também tinha muita experiência. Um cara que foi ele foi um marco, assim, ele trouxe muita novidade e tinha um relacionamento lá no Porto de Santos muito grande, revolucionário, né? Era mesmo. E ele deixou marcas que até hoje a gente tem a oportunidade de beber de boas fontes, né? De ter muito legado que ele deixou. Trabalhei 5 anos com ele na Santos Brasil, na diretoria de Relações Institucionais. E quando saí, o departamento acabou encerrando. E o meu irmão, que já estava no escritório, né, já estava atuando com o meu pai, falou, bom, e agora? Afinal, você vem ou não vem pro escritório? Bom, e aí, assim, todo esse legado que Dr. Ronaldo deixou marcas em mim, né? Eu me vi novamente inserida nesse mundo de comércio exterior. Por outros caminhos, acabei voltando para minhas origens. Se apaixonando e me apaixonei. Né? Eu acho que a área portuária, marítima, que são caixinhas dentro do comércio exterior, vários players, né, que atuam nessa grande operação de importação e exportação. Estar na área portuária foi um grande desabrochar para mim. Então, quando eu me desliguei da empresa e meu irmão falou, bom, agora você vem para o escritório, fazia todo sentido, então, naquele momento. Eu falei, olha, então pode ser do meu jeito. Porque eu tô vindo com uma cabeça de grande empresa, né? Posso trazer tudo isso que eu aprendi para dentro dessa empresa, desse microcosmo que é a nossa empresa familiar? Ele falou, pode vir e vamos embora. E tô há 15 anos nisso. Fizemos um processo de sucessão e o direito marítimo... Comércio exterior acabou que nunca mais saiu de mim. Carol, eu sou uma apaixonada por comércio exterior também, né? Eu acho que ele faz todo sentido e uma coisa conecta a outra. Quando eu penso em comércio exterior, tanto na parte do direito, na parte aduaneira, de logística, desenvolvimento de produtos, de fornecedores, para mim um mundo se abre, é como se algo se abrisse na minha cabeça e eu consigo ver isso de uma forma que eu chego a dizer que é de 360. É como se eu saísse de mim e visse toda a operação acontecendo. Isso é mágico. Eu admiro, inclusive, pessoas como você que também enxergam isso de forma mágica. Para mim, não dá para olhar para o comércio exterior apenas uma vertente ou apenas um pedacinho. O comércio exterior, ele engloba e conecta de várias formas. E para quem às vezes pensa, né, que está aqui nos assistindo, pode até falar, mas o que eu tenho a ver com o comércio exterior? Quem de repente não é da área. O comércio exterior ele está presente na vida da dona de casa, ele está presente na vida da criança que vai para a escola. O comércio exterior ele está presente, ele pulsa no nosso dia a dia, né? Então, quando você sente isso, é maravilhoso saber que você faz parte desse mundo. É um grãozinho de areia ali, fazendo com que tudo isso se conecte, não é verdade? É a nossa pequena contribuição, né? Então, eu costumo dizer que no escritório a gente defende muito o preventivo e consultivo e a gente quer fugir do judiciário e falar, mas, puxa vida, não faz sentido, você tá falando contra o seu próprio negócio, porque sua vida como advogada não representa o judiciário, o litigar. Não. Então, assim, a minha vida representa o fazer com que o comércio exterior caminhe com fluidez, com qualidade, prevenindo problemas, mitigando risco, para que não chegue num judiciário e o negócio sangre, porque tem que ficar arcando com esses custos de litigar dentro do judiciário, em que você acaba transferindo para um terceiro o poder de decidir sobre o seu problema. Exatamente, enquanto você poderia ter evitado de várias formas que chegasse naquele caminho, né? Mitigado riscos, trazendo insights, com várias ferramentas, né? Mas, Carol, antes da gente começar tudo isso, vamos começar direto a um ponto que eu acho que muita gente confunde. E até brincando, né? A gente já fez o desafio de jogar aí no ChatGPT ou nos chats, nas IAs da vida. Conta pra gente, pra quem não sabe, muita gente acha que sabe, e muita gente não sabe mesmo, qual é a diferença e o que é demurrage e detention.
Virou uma pergunta emblemática, Sim, né? Porque sim. eu costumo fazer essa provocação, Eu né? também. Coloca aí no ChatGPT, no Gemini, o que é demurrage? Qual a diferença entre demurrage e detention? Eu vou fazer um pedido, pessoal. Antes de vocês ouvirem, dá um play aí, dá um pause. Dá um pausa. Vai lá, joga, pesquisa. E depois vocês voltam e vê se bate com o que a gente está falando aqui. Talvez tantas pessoas pesquisando e falando para o chat o que significa de fato, ele passe Isso aí. a dar a informação correta. Porque ele é treinável. Exato. Né? Então, é isso que eu falo. Estamos numa grande oportunidade de usar a inteligência artificial a nosso favor. Exato. Porque se a gente só ficar como partícipe, só consumindo o que ele nos traz, achando que aquilo é a verdade absoluta, a gente não vai promover um mercado mais saudável. Não. Ele é ferramenta para nos auxiliar, mas ele não está ali para pensar por nós. Ele não tem senso crítico como a gente tem, né? Ele usa lógica apenas. Ele vai juntando o quadradinho e usa lógica. O que acontece? Vamos lá, a diferença entre demurrage e detention. No fundo, as duas cobranças são uma sobreestadia. Correto. Tá? E elas advêm de todo o histórico de legislação baseado no transporte de carga de navio. Então, o afretamento de navio é a base para que esses dois institutos surgissem. Demurrage. O demurrage, ele pressupõe uma tabela pré-fixada. Então, quando há uma tabela pré-fixada de indenização pelos prejuízos causados na não devolução, lá na época da criação dela, do navio, para que seguisse a sua aventura marítima, então aí sim se configura uma demurrage. Detention é o levantamento dos prejuízos causados pela não devolução do navio, né? Então, eu estou indo lá na origem para depois fazer analogia com o container, depois da operação. Então, não tem uma tabela, ela é apurada. Então, a detention, ela pressupõe uma apuração dos prejuízos sofridos. Pressupõe, ótimo. Pressupõe os prejuízos sofridos após a operação. Encerrou a operação, agora eu vou levantar, vou fazer uma apuração disso e dizer, olha, eu tive esses prejuízos pelo atraso na devolução do navio. Então, ela parte disso. Então, uma é tabela pré-fixada e a outra é uma apuração. E aí, detention, uma apuração pós-operação. Muito bem. Trazendo para a analogia do container. Do comércio no dia a dia. Porque o que aconteceu, na verdade? A legislação não acompanhou a dinâmica do comércio exterior. Então, por não ter acompanhado, a gente se virou com o que tinha. Exato. Né? A gente se adaptou. A gente se adaptou. Então, começamos a usar a legislação que regulava a prática do transporte marítimo de navio, né? A casco nu, navio completo. E começamos a aplicar no container, lá a partir da década de 70. Então, de 70 para cá, temos aí um vácuo de legislação. E houve tentativas de se atualizar, pegando o Código Comercial de 1800 e bolinha. Bem atual, inclusive. E trazer elementos do Código Comercial para o Código Civil. Então, assim, houve atualizações do Código Civil para regular essa relação de negócios. Mas nem tudo foi possível ser fiel ao que de fato a gente vive no comércio exterior. E no final das contas, acabou que a gente tem que se utilizar de usos e costumes para poder regular essa relação. Olha que loucura que é o direito marítimo. Agora, demurrage e detention, o que a gente vê no dia a dia? Demurrage é a importação, né, Carol? E detention é a exportação. Correto. Não é bem isso, mas eu também não critico, porque também é uma maneira da gente se entender aqui no nosso dia a dia e facilitar o entendimento. Exato, é isso. Tudo é sobre estadia, né? Então, depende de qual pernada é. Em que parte do jogo você tá ali. Mas todas elas têm tabela pré-fixada. Sim.
Não tem apuração de danos, de prejuízos pós. Por isso que a gente fala pressupõe, né? Exato. Então, essa é a grande diferença e eu faço convite a vocês. Nós temos o nosso, um livro que o Rodrigo publicou já faz alguns anos, falando sobre a estadia de container. Então, ele traz todo esse histórico, traz muitos elementos da legislação, vai a fundo nessa diferenciação. E isso é só um extrato, né, Cris, de que, e é isso que eu brinco, né? Procure aí no ChatGPT e pergunte qual é a diferença entre demurra e detention, porque muita coisa tem se falado nas redes sociais que não representam a realidade. Nossa, muito. E isso nos preocupa muito, porque o ChatGPT, por exemplo, né, as IAs, elas começam simplesmente a puxar esse repositório e cruzar a informação e dar lá uma opinião. Carol, você citou uma coisa, né? Não tá aqui na nossa pauta, no nosso roteiro. Mas vamos lá. O que eu mais vejo são advogados de ChatGPT, advogados em direito marítimo, né? Que é super detalhista, e consultores em comércio exterior, né? Operadores portuários, operadores logísticos, especializados, que na verdade são de ChatGPT, ou de Instagram, ou de alguma outra mídia, né? Que não tem profundidade e raiz alguma. Essa é uma dica até que eu dou para o pessoal sempre. Procure entender qual é a trajetória do profissional que você está contratando. Então, a gente está aqui falando com a Carol que nasceu, né, lá entre uma mamadeira e outra, ela ouvia já falar sobre o comércio exterior. A gente está aqui falando, né, eu tenho 24 anos de comércio exterior, antes que vocês façam as contas, a gente comecei bem cedo, em minha defesa. Mas, assim, é necessário você entender qual é a trajetória e o que tem por trás. Porque senão fica muito fácil, ou fácil de se perder nesse mundo, né? Exato, porque é tão dinâmico que o dia a dia te traz insights e saídas, caminhos para resolver problemas que não são óbvios. Não é o ChatGPT que vai me trazer, não é a IA que eu falando como se resolve um caso que XPTO que caiu no canal cinza. Ele vai trazer para mim talvez uma explicação do que é o canal cinza, ele vai trazer peculiaridades, talvez, daquele produto, mas, no final, o que vale é o nosso repertório, a nossa experiência, que traz elementos que nos distinguem. Exato. Né? Então, assim, como é que a gente vai resolver, por exemplo, um caso de canal cinza? Bom, então vamos entender os meandros dele. Peraí, eu já vivi um caso parecido. Olha, na época tal XPTO que eu tive, a gente resolveu fazendo isso, isso e isso. Vamos subverter a ordem, porque a gente... Tô dando esse exemplo, Cris, porque a gente parou, por exemplo, nesse caso que eu tô cuidando, a gente parou num momento assim, tá, mas já caiu o impedimento? Olha, o advogado que nós consultamos no começo, quando nós tivemos conhecimento de que caiu no canal cinza, nos orientou a esperar cair impedimento. Oi? Sério? O quê? Vocês estão esperando cair? Já caiu? Não, me fala se já caiu ou não caiu. Me dá esse processo na íntegra que eu quero ler. Não. Que absurdo. Ou você age antes de cair impedimento, depois que caiu, fica tudo muito mais difícil. Com certeza. Como é que você pretende devolver para a origem essa carga, cair no impedimento? Não é nem mais sua, praticamente. Entendeu? Então, assim, como assim te orientaram para esperar cair impedimento? Aí, deixa eu falar com o despachante. Ah, não, o despachante, ele tá blindado lá pelo agente, o agente quem contratou, o despachante foi o agente que tá relacionado. Então, assim, não... Tá, então, agente, por favor, pede a íntegra do processo. E aí, assim... O próprio despachante também tem limites na atuação dele. Sim. Então, a gente trouxe elementos da nossa experiência lá atrás, falou assim, vamos subverter? Tá todo mundo aqui de boa fé? Tá. Então, nós vamos chamar a polícia, nós vamos instaurar o processo criminal e dizer que somos vítimas de um crime. Exato. Vamos subverter tudo. Então, ChatGPT vai me dar esse caminho? Não, esse insight? Dificilmente. Não. Dificilmente. Agora, talvez se ele conhecer o seu, ele pode fazer isso. Eu vou fazer um robô. Carol, e a gente tá falando de demurra, de detention. Isso é um mercado bilionário, né?
sabemos que muitas vezes o que paga, de fato, os custos e o que dá lucro para os armadores não é efetivamente o frete internacional. Em alguns momentos, a gente até já passou recentemente, na época da pandemia, fretes realmente até exorbitantes, né? Quando a gente falava ali de 10, 12, 17 mil dólares um container de origem China para o Brasil. Mas agora a gente vem aqui falando de 1.000, 2.000 dólares, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos. E eu me lembro que há praticamente 10 anos atrás, quando eu comecei a Acron, nós chegávamos a pagar 50 dólares de um frete da China para o Brasil. Óbvio que essa conta não se paga. Óbvio que isso tem que sair de algum lugar. E por isso que eu falo, demurrage detention, elas configuram um mercado bilionário de complementação de renda. E aí depois você vai poder me dizer se você concorda ou não comigo nessa minha visão. E eu vejo que aqui no Brasil isso praticamente não é regulamentado. Nós temos aqui a ANTAC para intervir por nós em alguns momentos, mas no Brasil nós não temos regulamentação e em muitos países não temos. Em contrapartida, a gente já vê os Estados Unidos entrando ativamente nessa briga e trazendo condições. Não é que eles colocam os valores mínimos, mas aqui no Brasil, nós somos culpados até que nós provemos o contrário. Vem ao contrário do que seria o direito por si só, né? Somos inocentes até que prove-se o contrário. No comércio exterior, quando a gente fala em detention, demurrage e outros assuntos que a gente vai falar aqui, nós somos culpados até que nós provemos o contrário. Estados Unidos veio e disse, vamos parar com essa brincadeira. Se você está dizendo que, por exemplo, a empresa da Carol deve, então você prove que ela realmente deve. Então, nos Estados Unidos, somos todos inocentes até que provemos o contrário no comércio exterior. Estou errado ou é mais ou menos esse o caminho? Vamos lá. Existe duas lógicas. A lógica do criminal, então eu sou inocente até que se prove o contrário, né? E a lógica da área civil, que a prova tem que ser feita por quem alega, em regra. Então, se ele alega, ele tem que provar. Muito bem. Essa comparação com os Estados Unidos, grande diferença é que Estados Unidos já é muito maduro na regulação dessas relações de responsabilidade, de cobranças que envolvem também a demurrage e detention, né? Então, são mais maduros. Isso faz com que não seja subvertida a regra, porque a regra também existe aqui no Brasil, é igualzinha, tá? Igualzinha. Quem alega tem que provar. Então, se ele alega que eu gerei um dano a ele e preciso indenizá-lo porque passei do free time e preciso pagar essa indenização, porque a demurrage e o detention é uma indenização pelos prejuízos que ele sofreu por novos fretes que não foram fechados, essa é a lógica da coisa. Essa é a teoria da coisa. Essa é a teoria da coisa, né? Então, se ele está dizendo que eu gerei um prejuízo e eu tenho que indenizá-lo, ele tem que demonstrar o prejuízo, tá? Essa é a lógica. Agora, o que acontece no nosso mercado? Uma desorganização de quem sofre essas cobranças abusivas. Ou seja, eu não dei causa, ele me disse que eu dei causa. Simplesmente porque existe um free time, eu descumpri e devolvi fora dele. Mas existe um meandro ali. Ninguém contou a história triste. Não. Né? Então, na letra fria, é assim. Temos um contrato de transporte, que é o BL, e a gente tem uma tabela negociada aí, né? Para fazer essa operação. A tabela negociada tem valores por período e tem um free time negociado. Acabou. Se é tabela pública ou é negociada, não importa. Você descumpriu, pancada em você. Não, peraí. Tem um senão. Deixa eu te contar um porém. O deputy não me recebeu, não tinha janela, a Receita me bloqueou, fez uma conferência que não tinha necessidade, teve greve, teve 1000 coisas. Exato. E isso não conta? Mas agora se vira para contar. A fatura tá aqui, ó, plum, para você pagar.
e a quem você recorre. Então, o que eu acho que é o grande movimento que a gente inicia é um movimento de conscientização. Para que a gente possa ter essa capacidade de mudar uma cultura, que um belo dia a IA vai chegar para mim e falar assim, Carolina, demurrage é as cobranças de sobreestadia com tabela pré-fixada. E detention são as pós-fixada. Só que hoje no mercado, a prática é essa. E ele me conte essa história. Quando a gente chegar nesse nível, a gente já vai ter contaminado de boa forma o nosso mercado, com conhecimento, com se apropriar das suas responsabilidades, seus deveres, obrigações, mas também dos seus direitos. Então, precisamos fazer esse movimento, e é isso que a gente inicia, esse movimento de trazer conhecimento, que o mercado se aproprie de todo o conhecimento possível e que alie esse conhecimento jurídico, mas também a tecnologia, e ele possa criar uma gestão mais redonda, para que ele tenha ferramentas de fazer o bom combate. Exato. Porque eu gosto muito de uma frase, e essa frase ela já foi parafraseada por muitas outras pessoas. Mas é uma frase de Platão, que diz assim, o problema, o grande risco, né, o que mais preocupa é que os bons se calem e sejam governados pelos mal intencionados. Então, quando os bons se calam e se permitem serem governados pelos mal intencionados, a coisa corre solto. Continuando no seu pensamento, quando a gente não escolhe, quando a gente deixa de fazer uma escolha ou de se posicionar, isso também é uma escolha. É uma escolha para que aquele fato continue perdurando, né? Então, a gente não está falando aqui de uma falha operacional. A gente está falando aqui de um hábito estrutural, praticamente, exatamente, né? E como você mesmo veio colocando aqui, você acredita que o ponto de partida para a gente virar esse jogo é o conhecimento? Eu sou muito fã, sou assim uma entusiasta do poder da educação. Uhum. Eu acho que quem acumula conhecimento, educação, que busca boas fontes e se apropria do conhecimento, abre portas e cria um diferencial. Você cria massa crítica, as pessoas começam a pensar a respeito dos assuntos, de ter opinião. Eu não acho ruim o conflito, contanto que ele caminhe para um bom combate, uma boa discussão, né? Que a gente possa trocar ideias e ter um objetivo em comum. Então, eu acredito sim que a educação ela é transformadora e a gente precisa contribuir para que o nosso mercado cada vez mais adquira bom conhecimento. E aí é interessante você colocar uma boa discussão, porque é importante que as pessoas entendam isso, porque quando a gente fala, vamos discutir um tema, muita gente ainda olha como uma briga. E não, discutir um tema é colocar em pauta todas as ideias e ouvir a opinião de cada um, o que tem de vantagem, o que tem de desvantagem, o que já foi feito, o que não foi feito. Então, trazer o tema à discussão é importantíssimo para que se mude alguma coisa, não é, Carol? Sem dúvida. E aqui a gente não está falando só, nesse momento, a gente não está falando só sobre custo, propriamente dito, né? Claro que os custos muitas vezes são exorbitantes em tudo isso, né? Uma cobrança de demurrage ou de detention de forma inapropriada. Mas nós estamos falando também sobre imprevisibilidade jurídica e administrativa, né? E isso é terrível para qualquer empresário. Exato. Acho que é pior do que você saber que você vai ter um custo X ou Y que já está previsto. Por exemplo, eu sei que eu vou atrasar por um determinado motivo o desembaraço da minha carga e por isso eu vou ter um período de sobreestadia a mais. Eu já preparo o meu cliente. Eu preparo o meu cliente, eu preparo o meu custo, eu preparo o meu fluxo de caixa para isso. Tá tudo bem, pode acontecer. Agora, o não previsível, né, jurídico e administrativo destrói é o que destrói qualquer operação. Uma operação que era para ser vantajosa pode se tornar um caos,
Você pode perder um cliente por causa disso, um contrato, multas podem ser geradas, inclusive na entrega desse produto, não é mesmo? É um efeito em cadeia, né? Então, muitas vezes, se você tem falando de exportação, você tem um problema aqui na origem, aquilo vai em cadeia até o destino, né? Então, por isso que o comércio exterior ele é tão encantador, porque existem muitas triangulações de responsabilidade entre o comprar e vender, Uhum. muitas relações de responsabilidade que estão envolvidas nessa cadeia logística, desde da porta de saída do vendedor até a porta de entrada do Até comprador. desenvolver o produto até chegar aqui, né? Então, assim, quanto mais previsibilidade você trouxer para a sua operação, mais fácil é lidar com o imprevisível. Porque no comércio exterior vai ter. Sim. Vai ter. A gente vai mitigar os riscos, né? Exatamente. Ô, Carol, aproveitando essa linha, né? Eu realmente acredito, nesses 20 e poucos anos de mercado, eu olho e ainda percebo que não são todos, mas grande parte dos profissionais e principalmente dos empresários que estão à frente de suas empresas, um grande problema é o planejamento quando a gente fala sobre comércio exterior. E o não planejar os possíveis riscos, o não planejar a mitigação desses riscos é que coloca muitas vezes as operações todas em desastre, digamos assim. Eu estou acostumada às pessoas brigarem muitas vezes por causa de $10, $5 no frete internacional. E não olharem para os demais taxas que vão compor todo esse cenário. E eu não estou falando só da logística. Eu estou falando do desembaraço, eu estou falando sobre classificação fiscal, eu estou falando sobre terminais, eu estou falando sobre devolução de container, eu estou falando sobre todos esses 360 graus, que é o que a gente gosta de olhar. Então, muitas vezes, você se prende em $10 e você não está olhando o restante. E o problema, a sua torneira não está aberta ali no frete internacional. Exato. O frete internacional, hoje em dia, é uma commodity. Né? Ela é balizada pelo mercado. Ninguém vai pagar $1.000 a mais simplesmente porque a pessoa ali do outro lado fala um bom dia mais feliz do que o amiguinho. Não, todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo. É claro que tem momentos que os fretes sobem muito, tem momentos que os fretes caem, mas ele é uma commodity. Agora, o diferencial vem no restante. O olhar, o planejamento. E antes de planejar é necessário conhecimento, porque você não pode planejar o que você não conhece, não é mesmo? E você estava falando e eu estava ouvindo aqui, e o conhecimento, Cris, ele também perpassa a experiência. E é isso que eu converso muito com você, né? Não basta a gente praticar e ter experiência, a gente tem que buscar conhecimento. Sim. E começar a cruzar conhecimento com experiência, com tecnologia, dados, informação de qualidade, para que você consiga tomar boas decisões. Então, se você não aplica esse conjunto em toda a operação, com esse olhar geral, você acaba refém em alguma ponta. Eu queria te trazer um dado que é interessante. Teve um estudo, se eu não me engano, foi feito pelo Instituto Brasileiro de Logística. Um instituto que voltou agora bastante ativa, mas é um estudo de 2018, se eu não me engano. E ele dizia que demurrage, dentro do custo operacional, em média, gerava 18% de perda. Ou seja, ele representava 18% do custo operacional. Quem é que está disposto a sangrar 18% na sua margem? Carol, você falando isso, eu vou entrar num case real, num caso real que eu tive o ano passado, que dentro de um bid que nós estávamos participando, né, que minha empresa estava participando, não estava sendo olhado para isso. Tinha um campo dentro ali da formulação de custos que era provisionamento para demurrage. E aí eu quis atuar um pouquinho mais ali, né? Falei assim, deixa eu entender um pouco mais sobre isso. E essa empresa, ela importa muito, e importa no Incoterm
CIF ou CFR, ou seja, colocado aqui no Brasil. Tá. E, consequentemente, ela não entrava na negociação de free times, sobre estadias e etc. E já colocava ali, então, ela não considerava o custo do frete como um componente, Tá. mas ela considerava a demurge como um componente. E o valor da demurge colocado era infinitamente maior do que o custo de um frete para aquelas rotas dos quais eles praticavam. Mas compunha o preço deles? Compunha o preço, Ok. porque isso fazia parte da estrutura Isso é deles. risco do negócio, né? Risco do negócio. Só que eles tinham tanto problema com demurge que já passou a fazer parte da planilha. Contingenciava. Exato. Tá. Sendo que, com informação, planejamento e uma pequena mudança estratégica ali, você poderia mudar toda essa questão do custo de demurge. Isso. E boas negociações. Negociações. Bons players, bons parceiros. Exato. Né? Pensando sobre esse aspecto do contingenciamento, eu não acho de todo ruim. Porém, não pode ser assim, uma prática em que você pressuponha que a sobreestadia vai acontecer em toda operação. Uhum. A partir desse pressuposto Ainda mais muito quando ruim. você coloca um valor alto. Exato. Então, assim, partir do pressuposto que toda operação vai acontecer uma sobreestadia, isso é muito ruim. Isso significa falha operacional. É uma preguiça, né? Preguiça de fato, mergulhar nos meandros de cada checkpoint da operação. Exato. E precificar Comodismo, e ajustar, preguiça, isso renegociar mesmo. contratos, né? Trazer novos players e ter essa coragem de revisitar a operação. Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu até estava conversando recentemente sobre isso, hoje, quem está disposto a combater o bom combate, que eu falei no começo, e discutir algumas cobranças abusivas no mercado, às vezes você vai percorrer todo um caminho preventivo, consultivo, administrativo, e você não vai conseguir resolver, e aí, infelizmente, vai ter que partir para o judiciário. E quando você resolve, de fato, fala assim, olha, eu quero combater isso, para mim é um absurdo, eu me nego a pagar, sei lá, 100 mil reais de demurrage, eu acho isso um absurdo. Eu também. Quando você tem um valor contingenciado, no caso que você comentou, ele é ótimo. Por quê? Porque ao invés de você, e eu falo que existe uma máxima, uma das várias, né, no direito, que é quem paga mal paga duas vezes. Então, para eu evitar o bloqueio da minha operação inteira de vários BLs, que é uma abusividade por causa de um BL que está em débito, porque eu discordo daquela cobrança, eu vou pagar tudo. Eu pago. Então, paga logo, eu discordo da cobrança, mas eu pago logo para não ter um impacto no bloqueio dos meus outros BLs, mais uma vez, que é uma abusividade. Ok. Ao invés de você pagar para o transportador aquele valor no particular, você paga no judiciário, então. Exato. Então, se você vai brigar, briga legal. Pega aquele dinheiro que você contingenciou, que teve a preocupação, que achou que ia gerar, gerou, muito que bem. Fala assim, seu juiz, eu tô vindo aqui de boa fé, dizer que não concordo com essa cobrança, mas tá aqui o valor. Tá aqui o valor, eu deposito em juízo e eu quero discutir justamente para evitar bloqueio, porque eu já sou vítima, e muitos são vítimas no mercado, de bloquear outros BLs que não tem nada a ver com esse. Então, eu já tô pedindo agora para você considerar a minha boa-fé, demonstrar que eu quero resolver, quero discutir esse assunto aqui, porque eu não concordo com essa cobrança. Tá aqui em juízo. Se você achar que eu não tenho direito, fica, porque eu já ia correr esse risco mesmo, né? Fica, mas eu quero discutir até o final. E, por favor, não quero que ele me bloqueie os outros BLs, ou porque geralmente ele faz ato contínuo, né? Exatamente. Eu ia chegar nessa parte ele com faz você. ato contínuo. Então, assim, bloqueou um, começou a bloquear os outros, na hora. Olha, já desbloqueia esse, a lista tá aqui, e quero discutir esse assunto, e quero que desbloqueie. E mesmo assim, Cris, e é muito triste ver isso, mesmo com uma determinação judicial, o armador ainda resiste. Sabemos disso. E isso é triste de ver, porque... Peraí, a gente tá aqui pra quê mesmo?
né? Então, existe um movimento internacional dos armadores e eu acho muito bom esse movimento e ele chama DCSA. É uma digitalização do mercado, um BL digital, né? Sim. Uma melhoria, uma transparência, que é isso que é pregado. É o que se prega. Que isso que é pregado, né? Essa transparência, essa agilidade. Trazer agilidade para os processos. E tal, tudo mais. Maravilhoso. Mas espera aí, quando isso vai chegar aqui? Aonde está? Quem é que tem praticado? Como é que está isso? Eu gostaria muito de trazer à mesa essas discussões, porque, assim, a gente acaba crucificando o transportador marítimo, né? Mas, sim, tem muitas coisas boas que são feitas, mas a gente está num mercado predatório e não tá legal do jeito que tá. Por isso que eu faço esse chamamento aos... Tem uma câmera essa. Importador, exportador, agente de carga, a gente precisa se unir para que possamos gerar um mercado mais saudável, um mercado menos predatório. Nada predatório, nem menos. É zero predatório, mais equilibrado, mais saudável. Que a gente possa, de fato, ter tranquilidade de discordar de uma cobrança e não se sentir ameaçado com medo. Se você vai questionar, então eu vou bloquear tudo. Tem certeza que você vai questionar isso aqui? Blacklist agora, tem certeza? Veja bem, hein? Deixa eu ver quanto que você tem de operação. Olha, você vai ter um monte de cliente aqui sofrendo. Não vou embarcar suas cargas mais. Que horror, entendeu? Exato. Isso não é saudável para o mercado, não é bom para o Brasil, não é bom para a indústria. Então, o chamado é esse. Vamos nos unir e vamos usar das ferramentas que hoje tem. Porque a ANTAQ evoluiu. A ANTAQ veio nos socorrer. Embora seja uma agência, né? Ela não tem a prerrogativa de criar leis e sim normas, mas já é um grande avanço que nos dá um respiro para que a gente possa usar desse ambiente. É alguém que já nos ouve. É isso. E eu vou aproveitar essa deixa para dizer, Carol, além do conhecimento, dessa união que a gente busca. A gente tem buscado, através das entidades, como o CIESP e outras associações, trazer o empresário e os profissionais ao nosso lado para juntos levantarmos algumas bandeiras e conseguirmos mudarmos algumas coisas. Mas esse posicionamento vai além, na minha opinião, do que apenas do empresário. Você acredita que as entidades de fato podem fazer a diferença? E mais, o governo pode atuar de alguma forma mais fortemente em cima disso? Eu acho que o movimento tem que vir da base. Esperar que venha algo top-down é uma utopia. Tudo junto? Como assim, tudo junto? Empresários, entidades pressionando o governo e players do mercado. Acho que tudo junto seria uma grande solução, né? Seria o mundo ideal. Seria o mundo cor-de-rosa, no meu caso, né? Mas o que eu penso que é um mundo possível hoje no Brasil é fazer um trabalho de base, de conscientização, de trazer para a mesa os grandes importadores e exportadores. Eu sei que os gigantes contemporizam os seus problemas. Sim. Porque é de gigante para gigante. Porque ele tem como negociar. Ele tem a mesa para negociar. Mas os pequenos, os médios, os micros, não tem. E já explica o que é um grande pro pessoal. Porque de vez em quando eu tenho que falar isso, eu chego a ficar com vergonha. Porque as pessoas acham que eu tô brincando. Eu não vou dar nomes, tá? Mas existe um grande exportador muito forte. Você pode falar mercado. O segmento dele só. É da pecuária, né? Do agronegócio da pecuária. E eles, o que é um grande, um gigantesco? É operar 17 mil containers mês. Mês, viu, gente? Mês. Mais de 200 mil ano. Eu me dei ao trabalho de fazer o cálculo quando eu estava atendendo. Entende? Então, isso é mesa para negociar. Poder de negociação. Então, assim, pouco vem para o jurídico, porque comercialmente eles têm espaço para negociar. Não estou criticando, maravilhoso. Não, é um direito deles. Esse deveria ser o direito de todos. Exato. E aí, assim,
o que fica de lição, de oportunidade para os micro, pequenos e médios? Se unirem. Exatamente. Criar uma grande voz uníssona em prol dos seus interesses. Os armadores, os transportadores fazem a lição de casa deles. Vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa lição. Qual é? Defender os nossos interesses. Sim. Então, assim, não tem nada ilegítimo nisso. É muito legítimo. E como a gente faz isso? Se unindo através de associações, de entidades representativas, né? Sindicatos, como o Ciesp, uma associação, a Fiesp é uma federação das indústrias, a Confederação Nacional das Indústrias, que aí a gente começa a subir um pouco mais. Mas isso tem que ser da base, que é esse trabalho de formiguinha que você faz, Cris. Esse trabalho de arregimentar, de trazer boas discussões, de trazer conhecimento, de ampliar os horizontes de quem opera no comércio exterior, para que ele comece a falar: puxa, é verdade. Eu mandei e-mail para o meu time falando: olha, paga tudo que for cobrança de demurras de R$2.000, paga, porque isso é valor irrisório. Quando eu li esse e-mail, eu falei: não, cliente, irrisório, quanto que isso corresponde a você no final do ano? Como é que fica esses 2.000? Por quanto tempo você vai pagar 2.000? E quantos 2.000 vão ser desembolsados, né? Então, gerar essa consciência em quem, às vezes, tem um bom... Veja, R$2.000 para ele dizer que é irrisório, a operação dele é grande. Sim. Né? A operação dele é grande. Então, eu tô com uma operação de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 2.000. Ai, paga esse treco que eu quero que flua. Mas quantos 2.000 foi pago por mês ou por ano, Exato. né? Então, assim, são essas provocações que são a nossa obrigação como formadores de opinião, porque... Felizmente, a gente tem essa oportunidade de trocar essas ideias em ambientes como esse que você proporciona, para que a gente cada vez mais toque os corações e os importadores, exportadores, esses gestores se abram os olhos de que a margem deles pode ser maior, eles podem ter mais lucro. Sim. Vamos falar de dinheiro? Vocês podem lucrar mais e deixar menos dinheiro na mesa com operações mais redondas. Operações mais redondas, lucrando mais, sendo mais rápidas, não é mesmo? E eu vou aproveitar aqui, que a gente está falando sobre demurrage, detention, mas vamos trazer mais algumas situações que são de abusividades do mercado, né? Para que todos entendam um pouco mais do que a gente está falando. E eu tenho certeza, se você importa ou se você exporta, ou se você está começando, em algum momento, infelizmente, você vai se deparar com essa dor. Se não viu, já viu. Se não viu, já viu ou já ouviu falar, né? Exatamente sobre isso. Por exemplo, abusividades. Eu vou devolver o meu container, eu fiz a importação, tá tudo direitinho, retirei, nacionalizei dentro do meu prazo, agora eu vou devolver. Chego lá, a transportadora não consegue janela para devolver o container. O depot simplesmente responde que não tem janela para devolução. E para quem não sabe, o depot é o terminal de containers vazio que recepciona o seu container quando você vai devolver. E quem escolhe esse depot é o próprio armador. É ele quem diz. Ele indica, ele fala, é aqui que você vai devolver. Ah, mas se eu quiser devolver aqui, não pode. É nesse lugar aqui, ó. E aí esse depot, essa indicação do próprio armador, muitas vezes, e atualmente, cada vez mais, diz que não tem janela para hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, daqui 3, 4, 5 dias. E o que? A sua demurrage começa a contar. Ou simplesmente não responde. Você é sumariamente ignorada. É, exato. Você chega lá, a transportadora chega lá e fala assim, ô dona Carol, nós estamos aqui para devolver o seu container, mas eles não querem receber, porque não tem janela para entregar. Eles dizem que não tem espaço. Tá, me manda um print da tela, ou me manda... Não, o sistema tá fora do ar. Ou, aí começam as várias situações... Volta amanhã. Volta amanhã. Que, eu vou chamar assim, o transportador também não tem culpa. Ele também está perdendo nesse processo, porque ele tá lá com aquele container, ele não tem como pegar outro transporte, porque ele tá lá. Quando ele tem um terminal que ele consegue colocar, fazer a movimentação e deixar lá esperando a boa vontade do depot, muito que bem. Mas mesmo assim, ele vai ter que pegar e voltar lá e fazer um novo frete de devolução.
Muitas vezes a gente não tem resposta por telefone e esquece. Por e-mail, você fica lá rezando para que alguém finalmente te responda. O agente de carga muitas vezes também não consegue. O armador diz que não é culpa dele, que é o deputy que resolve isso. Detalhe que quem contrata o deputy, né, quem faz o acordo comercial é o armador. E lembrando, gente, lembra da demurrage, da detention, que a gente fala que é um custo que muitas vezes é colocado ali dentro para gerar mais verba, né? Porque um frete de $50 ou de $1.000 não é o que paga o frete da China para o Brasil, na verdade. E sim, na sua famosa detention, na sua famosa demurrage. E aí entra o nosso amigo deputy, muitas vezes não recebendo o seu container para gerar. Eu acho até que eles devem ganhar uma comissão de demurrage, viu, Carol? Aí, tá bem, eu vou ser processada por isso não, né? Você me ajuda. Não vai. A gente não consegue a janela de devolução, o sistema tá fora do ar, não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue comunicação. Quando consegue é um e-mail torto. Ou ainda também, vamos colocar dentro desse cesto, chega lá, a transportadora vai devolver e vem uma cobrança de limpeza de container. Detalhe, mas o container estava limpo quando saiu daqui. Quando finalmente você conseguiu devolver. Quando finalmente você conseguiu devolver, tem uma cobrança de limpeza de container. A sua carga, por exemplo, eu vou usar de um cliente aqui meu, como exemplo, são tubos de aço. Vem tudo bonitinho, arrumadinho, e ela recebe lá, de repente, a cobrança por limpeza de um pó branco que lá dentro estava, por cheiro, por alguma coisa, por óleo que está lá dentro. Mas espera aí. Eu transporto tubo. Não tem óleo, não tem pó e não tem cheiro. Não, mas tem que pagar. E aí se você não pagar, hein? Eu bloqueio tudo. Inclusive a transportadora. É rir pra não chorar, não é? É rir pra não chorar. E aí? Isso tudo é abusividade, não é? Claro. E como que dica que você dá pro pessoal nessa hora? Olha, eu adoraria trazer uma fórmula mágica, sabe? Eu ia falar assim, eu queria também. muito trazer um botãozinho e falar assim, aperta esse botão que tudo muda. Mas a verdade é a seguinte, existem alguns caminhos que podem ser adotados aí como ferramentas para a gente contestar, combater e buscar, inclusive, a solução dessas cobranças abusivas. Um caminho que eu sempre recomendo é o da ANTAC. A ANTAC ela já tem canais de denúncia dessas arbitrariedades, abusividades. Então, assim, não paga nada, não precisa de advogado, você mesmo pode fazer. Quer que a gente auxilie? A gente auxilia. Mas, assim, é bem tranquilo de você acessar o sistema e fazer a denúncia, tá? A denúncia, ela é feita mais ou menos como você abre um claim, um dispute. Então, você vai ter que juntar a documentação, print de tela, e-mails e tal, e demonstrar o que está sendo praticado. E hoje já existem várias normativas na ANTAC garantindo transparência, garantindo a preservação dos direitos do usuário, exigindo do transportador marítimo e toda a cadeia que serve ele de uma série de obrigações de responsabilidade diante de criar problema para vender facilidade. Então, a facilidade é para ele, né? Não é para gente. Mas na verdade, a gente diz que se ganhar vantagem sobre a sua própria torpeza, né? Exato. Carol, então não é falta de regra que nós temos, né? O nosso problema não é falta de regra, não é falta, né? Eu ia falar o que é falta, mas eu vou me... Você vai ter a oportunidade de falar. Não é falta de regra, é falta de apropriação da regra ou falta de alguma outra coisa, correto? É a falta mesmo do conhecimento, Cris. Eu acho que cada vez mais o usuário precisa entender o que tem à disposição hoje, custo zero, vai só custar o tempo dele. Quanto mais ele puder se organizar nesse sentido de não deixar passar batido esse tipo de abusividade, melhor vai ser para ele e para o mercado. E a ANTAC, como sendo hoje o órgão importante regulador, digamos assim. Regulador dessa relação, ele também precisa entender o que está acontecendo. Então, quanto mais a gente
trouxer de munição, de informação para esta agência, mais eles vão estar atentos à realidade que a gente vive no dia a dia. Então, o primeiro passo é esse. Eu percebo que as pessoas ainda não conhecem, não sabem dessa ferramenta. Então, a primeira é: entra no site da ANTAQ, vai ter ali um canal de denúncia, você junta a documentação e faz a denúncia. Eles abrem um processo interno, você inclusive pode pedir indenização ali dentro e eles têm um espaço de conciliação. Então, eles chamam a outra parte, é como se fosse um juizado especial, né? Uhum. Como se fosse isso. É uma prévia, é uma prévia de conciliação, é uma instância de solução de conflito. Isso é muito bacana, eles criaram esse ambiente de solução de conflito, em que eles fazem audiências online. Tem ali um técnico da ANTAQ que media essa relação e busca uma conciliação. Buscar uma solução daquilo. Então, isso já é um primeiro passo. Não deu certo, não foi a contento, não gostou? Ótimo, mas você criou já um histórico do que você está vivendo e aí você pode evoluir para outras instâncias. Lembrando, sim, existe o judiciário para você fazer uso dele, mas eu entendo que passar por esse caminho é mais valioso para que você não perca a oportunidade de resolver fora do judiciário. E um não impede o outro, correto? Um não impede o outro. Você pode fazer os dois em paralelos. Pode. E efetividade. Quanto você consegue, eu não sei se você vai ter essa informação, quanto tempo a ANTAQ leva para dar o primeiro retorno? Efetivamente, você vê a ANTAQ se posicionando? Eles tiveram uma avalanche de processos recentemente. As pessoas descobriram a ANTAQ. E que bom, que né? Bom. E que bom. É um problema bom. Eu vejo como um problema bom. Sempre que eu converso com alguém de lá e falam sobre esse desafio que eles têm vivido, é um desafio bom. Porque quer dizer que, de fato, a gente está conseguindo disseminar essa informação e eles também se sentem úteis, né, na medida em que eles têm ferramentas para mediar esses conflitos. Com essa avalanche, aumentou um pouco o prazo, né? Mas da primeira, você logo que faz o pedido, você já submete a ANTAQ a denúncia, você já recebe uma mensagem automática, já com um número de protocolo e tudo mais, e aquilo você vai acompanhando. Mas eles têm demorado, da última vez que eu tive conhecimento, eles estavam demorando alguns meses, tá? Então, assim, estava demorando um pouquinho mais. Até o deslinde demorava, até a solução final, uns 6 meses. Quando a gente pensa em disputas de valor monetário alto, é uma coisa. Mas quando a gente pensa no nosso dia a dia, R$300 aqui para uma limpeza de container, é 100 e pouco ali, R$180 aqui, algumas coisas assim, são pequenos números no dia a dia, como a gente acabou de citar, mas que no montante, ao final do mês e ao final do ano, equivale a um valor interessante para o mercado. Mas são cada um deles, muitas vezes, é um processo, né? Algumas vezes é o depósito, e assim vai, são pequenos vários processos. No dia a dia, o que você aconselha, traz de dica? Abro junto à ANTAQ, coloco lá as minhas provas, faço o pagamento já em juízo? Depende assim, cada caso é um caso. Uhum. Depende do tamanho da briga. Uhum. Se eu tô falando lá de R$2.000, por exemplo, eu não aconselho levar para o judiciário. Certo. Né? Se eu estou falando de R$2.000, eu vou fazer todo o trabalho de abertura de dispute, de claim, junto ao armador, ser bem assessorado, orientado das informações que você junta ali. Isso precisa ser estratégico. Né? Então, assim, trabalhar com muita estratégia para entender o que é conveniente ou não juntar de documentação dentro deste ambiente, que é um ambiente privado, dentro da casa de quem está te fazendo uma cobrança abusiva, né? Uhum. Então, ter essa consciência muito clara. E você pode também, paralelamente, também fazer a denúncia na ANTAQ. E dá para fazer mais? Dá para fazer mais. Se você tiver um corpo jurídico, já envolveu o seu jurídico para você poder fazer uma notificação extrajudicial, abrir uma negociação por telefone e por e-mail.
depende da sua urgência, às vezes você tem que colocar o time inteiro em campo, né? Então, esse é o primeiro caminho que eu oriento. Tudo que for possível na esfera administrativa, você lança a mão. Né? Então, assim, desde a notificação, que é uma notificação extrajudicial simples, que você vai copiar e colar no corpo de um e-mail e mandar, até, dependendo do caso, fazer uma notificação via cartório, né? Então, assim, depende do tamanho do problema que você vai ter uma estratégia para você adotar. Não, mas agora eu tô com uma demurrage de 100 mil reais. Opa! Então, vamos repensar aqui? O que a gente consegue resolver administrativamente? Você tem outros processos ligados a ele? Outros BLs que podem sofrer, já está sofrendo bloqueio? Então, cada caso é um caso, entende? Se eu tenho muita operação, muito embarque, muita coisa acontecendo, muitos BLs sendo embarcados e eu estou prevendo ou já estou sofrendo bloqueios, aí eu acho que você tem que buscar outras estratégias para impedir que seus clientes sofram prejuízos por conta de um BL que você quer discutir. Exatamente, concordo com você. Na prática, a gente buscar remediar sai muito mais caro do que tentar prevenir, não é mesmo? E dentro disso, eu sempre falo para os meus clientes que ter um corpo jurídico te acompanhando o tempo todo é extremamente necessário. E um corpo jurídico que entenda quem é realmente do segmento de importação e exportação, que possui uma certa recorrência, tenha uma assessoria jurídica ali que possa te auxiliar. Porque quando você fala assim, levar para a esfera judiciária, significa realmente levar a debate no judicial. Mas o corpo jurídico que te assessoria ali no dia a dia, sabe como também levar uma notificação extrajudicial, como entrar num e-mail, como fazer algumas situações serem aceleradas e muitas vezes impedir de que uma certa cobrança ela seja feita. Quando você coloca isso na ponta do lápis, sai mais barato, às vezes você tem uma assessoria jurídica. Do que remediar. Do que ficar remediando e ficar pagando uma coisa que não é devida. É verdade. E algo que eu tenho falado bastante também é a questão de você arrumar a casa, né? Então, trazer a tecnologia para usar a seu favor eu acho que não é novidade, mas muita gente não tem. E muita gente não sabe, E não tá? sabe. Não sabe. Exato. Então, se acercar de boas ferramentas, seja de profissionais que vão te dar suporte. A gente que está no dia a dia, Cris, a gente já sabe pelo nome e sobrenome quem é que está lá na casa de cada transportador, entende? Então, de tanto que a gente faz contato, abre negociação, acompanha negociações já feitas, emite acordos, termos de acordo de quitação e tudo mais, a gente já sabe quem está lá do outro lado. Então, assim, o caminho já está facilitado. Vocês do operacional também, com certeza. Já sabe quem está lá na ponta do comercial, do financeiro, porque está todo dia ali em contato. Então, essa facilitação também que ter profissionais da área, você acaba ganhando, né? Então, falando sobre tecnologia, é algo que a gente tem aliado muito ao nosso trabalho, trazendo dados de qualidade, dados trazidos também por inteligência artificial, que fazem um acompanhamento, por exemplo, de abertura de gate, de janela. Então, assim, a gente tem condição de trazer informação, diminuir retrabalho. Eu estava até comentando. Quando você tem uma operação que envolve 50 containers, e aí você tem que devolver os 50 vazios, imagine se você não tem janela, e aí você tem que ficar mandando e-mail, copia e cola todo dia. Algum vai passar batido. Entende? Gente, já existe ferramentas para você não ter que fazer esse trabalho braçal. Deixar a tecnologia fazer isso em seu favor e você poder pensar na estratégia, você poder pensar quando a luzinha acende e fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Pegar o BI e com base nele você tomar decisões. Aí não ser reativo, mas ser proativo na tua operação, né? Então, hoje tem muita tecnologia já no mercado que você pode ter a inteligência artificial a seu favor, você pode acompanhar muito da operação, esses checkpoints, e poder agir, ser proativo para cada vez mais mitigar esses riscos. E isso é verdade, Carol. Por exemplo, recentemente a gente teve um caso de um grande exportador da nossa região,
Não são 17 mil containers por mês, mas tem um volume de aproximadamente 40 containers por semana, ou seja, é um bom volume. É um bom volume. E dentro de tudo isso, o que acontece? Ele exporta, ele precisa retirar com uma certa antecedência, porque o produto dele, além de tudo, é refrigerado. Então, já vai encarecendo um pouco mais tudo. Ele precisa tirar com alguma antecedência, porque tem algumas situações como fitossanitário, entre outras demandas que ele precisa providenciar antes de embarcar. Bom, dito isso, assim que abre a janela para ele retirar o container, para fazer a estufagem e colocar o produto no porto, ele corre lá, porque normalmente, cada vez mais, a gente tem tido os armadores abrindo com menor espaço. Antes você tinha 10, 15 dias para retirar um container, estufar e devolver. Hoje você já trabalha com 7 dias, às vezes menos. Quando falamos de grandes negociações, às vezes a gente ainda consegue um pouco mais. Mas vamos ficar aqui no padrão, 7, 5 dias. Então, abriu, sai correndo, vai lá pegar. E no meio desse caminho, você está saindo com o container, fecha o gate de novo. Ou seja, o armador avisa que ele vai rolar aquele navio ou aquele navio vai atrasar. E você está com o bonito do container na sua mão. Estufado e bonitinho para exportar. Às vezes não está estufado, mas você tem que estufar, né? Você não dá para devolver mais ele já não tá, ele já está lá na sua planta. Então vamos pensar, de repente o cliente está aqui em Ribeirão Preto ou ainda mais para o interior, ou em Goiás, enfim. Longe pra caramba. Só o frete ali de ida e volta já vai impactar muito. Outras vezes ele já está com o produto estufado. Então ele tem que descer, colocar essa carga dentro de um terminal. Se ela é refrigerado, tem que plugar o container. Piorou. E o armador simplesmente vai te dizer o seguinte, muitas vezes, detention, sobre a estadia, porque você está com esse container e o meu gate não abriu ainda. É absurdo o que eu estou falando, mas é o que acontece no dia a dia, né? É isso. Então, essas abusividades, com a tecnologia que nós temos hoje em mãos, né, que era o que você estava até falando, isso mitiga e previne muito risco. Você combate, você diz, não, tá aqui, eu tô mostrando aqui. A minha prova tá aqui. A minha prova tá aqui. Não, eu não aceito, não vou pagar. Entende? E se for para a esfera jurídica, você tem como provar. Exatamente. Porque nesse caso já passou bem os R$2.000 e aí o judiciário vem muito bem a calhar, né? Eu acho que essa dosagem, né, de entender esse bom senso de dizer aqui vale o extrajudicial, agora eu acho que vale o judicial, é algo que é construído com o cliente. Sim. Né? Ele vai ter que entender de todos os riscos, de se ficar parado ou de se evoluir. Então, se ficar ali naquela esfera extrajudicial tem ônus e bônus, e ele ir para o judiciário tem ônus e bônus. Então, ele vai ter que escolher. E a gente tem muito esse cuidado de sempre fazer essa tomada de decisão juntos, trazendo o nosso olhar, sem ser tendencioso, e ele, como empresário, entender se é conveniente ou não, porque às vezes para ele convém pagar e não discutir, porque não vale a pena o desgaste, entende? Uhum. E tem uma relação também muito interessante, que é a relação comercial. Né? Às vezes você tem uma relação comercial envolvida que você não quer degradar. E às vezes você tem que pagar por isso. Né? A gente atende muitos agentes de carga e os agentes de cargas sempre estão no meio, né? São intermediários. Muitas vezes então, eles estoura assumem. dos dois lados. Estoura com o terminal, estoura com o cliente. E aí? O terminal não agiu bem, o cliente começa a ter prejuízo. E Tô me vendo. Você tá se vendo? E ele fala assim... Meu Deus do céu, eu tenho um cliente que eu prezo, que eu quero defender os interesses dele. Eu tenho um terminal que eu tenho uma boa tabela negociada e eu quero poder resolver e manter essa relação com esse terminal que para mim é muito bom, mas a corda está estourando. E como eu faço para administrar tudo isso? Então, cabe essa troca
com quem tem essa visão estratégica, e o advogado entra também nessa visão do todo, porque já viu muita corda estourar, e pensar em saídas estratégicas para que você possa contemporizar. Deixa eu ver os contratos. Tem contrato? Não tem? Como é que está esse contrato? Como é que está a sua relação? Quando está tudo bem, contrato não importa. Uhum. Quando está tudo mal, é a letra fria. Não é assim? Exatamente. Eu quero tintim por tintim, porque agora a gente vai brigar. Exato. A cláusula XPTO, ele vira especialista no jurídico. Uhum. Não é? Exato. Então, para evitar chegar na letra fria, precisa desse suporte para que a gente tenha bons contratos, boas relações no papel, que, deixa isso para o meu advogado. Não, olha, o jurídico já está cuidando, mas a gente já vai resolver, a gente já vai embarcar, a gente já vai resolver. E aí, quando tiver que intermediar essa relação entre cliente e terminal, por exemplo, você poder lançar a mão do que está combinado e negociar. Fulano, olha só. Porque o que eu percebo no agente de carga, que é assim um mercado que a gente atua muito? Bate um desespero. Uhum. Com razão. Com toda razão. Quem é que não se desespera? Eu tô perdendo nas duas pontas. E é muito dinheiro envolvido. E a minha cabeça vai rolar junto. Eu sou responsável por essa relação. Eu intermedio essa relação. E aí, cara, me ajuda. Carol, podemos conversar? Pode, me liga agora. Juridicamente, você não é o responsável, mas você é corresponsável, porque você vai perder o cliente e você vai perder o parceiro. Não, e quando você tá como consignatário? Aí é ótimo. Aí, não, peraí, me arrumei agora melhor na cadeira, vamos deixar essa conversa para outro dia. Porque vai acontecer Exato. de você assumir isso sim. Sim, né? muitas vezes. Como consignatário, você chega num nível, você vira um NVO, você começa a emitir house e aí você tá na relação direta com... Exato. Né? Então, Já assim... tivemos esse problema. Então, como fazer? Aí vem a visão estratégica de negociar, pegar o que está escrito. Não, o que é importante para você agora? O que é mais importante? Essa peça ou essa peça? Então, vamos nessa. Essa aqui é mais importante? Então, vamos negociar. Explica a realidade, não se furta de explicar, diga o que aconteceu e contemporiza. É importante. Cara, segura, eu tô junto com você nessa. Vai pro outro. Vamos pro outro, traz o outro aqui. Pontua o que tá errado, o que não... Então, assim... É um trabalho de muitas mãos. A gente precisa se unir aos bons. Quantas vezes já fiz isso? Não Muitas vezes. Para que ambos os lados, a gente mitigasse as perdas de todos os lados. Vai ter perda. Vai ter perda. Vai ter Minha, do importador ou do exportador. Mas que seja a menor possível. Do outro, né? Mas que seja a menor possível e que a gente chegue num número que fique bom para todos. Porque muitas vezes... Quem realmente está ganhando, que é o grande player, o armador, ele não vai nem querer saber. Ele não está preocupado com isso. Não. Afinal, a gente não tem 17 mil containers por mês ainda. Ainda. Bom, Carol, a gente vai encerrando por aqui. Foi uma delícia esse bate-papo com você. E para a gente encerrar, né, eu gostaria que você deixasse uma última dica, que além de planejamento e de conhecimento, o que você traz, ou essas seriam as suas principais chaves, insights para o dia de hoje? Eu digo para os empresários e para os gestores que não se isole, se acerque de pessoas que entendam do seu negócio, pessoas que vivem as mesmas dores, se una a quem pode gerar valor para o seu negócio, que não é o financeiro, mas é o valor do conhecimento, é o valor de viver as mesmas realidades e vibrar pelo teu sucesso. Esses ambientes pode ser um grupo de amigos que trabalham na mesma área, pode ser uma associação, um núcleo de comércio exterior, pode ser uma entidade, pode ser um sindicato, mas que você, além de buscar informação, tecnologia, conhecimento, melhorar a gestão, que é a liçãozinha básica, que você esteja cercado de pessoas, busque, não se isole, porque assim como você, muitos outros estão sofrendo exatamente as mesmas coisas neste exato momento e juntos vocês podem unir de forma uníssona, né, uma mesma voz para poder batalhar, combater essas práticas abusivas e, quem sabe, eu tenho esse olhar romântico, talvez, e você consiga
resolver melhor os seus problemas e ter mais sucesso, mais prosperidade nos seus negócios. Eu tenho certeza de que sim. Eu acho que é mais do que romântico, é um olhar, já é uma visão de futuro, de fato. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Foi ótimo. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, clica aqui, curte, indique para outras empresas, para outras pessoas que você acha que pode ser interessante. Nos acompanhe nos próximos episódios, que nós estaremos trazendo sempre novidades e muito conhecimento a todos. Eu sou a Cristiane Faz, diretora da Acron Estratégias em Comércio Exterior e coordenadora do Núcleo de Comércio Exterior da macro-região aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigada e até a próxima.